3, vamos lá? Carta de Paulo aos Coríntios, muito interessante essa carta. Quero te perguntar uma coisa, o que você pensa quando você ouve falar de Las Vegas? O que vem à sua mente, né? Vem à mente vários detalhes, né? Os filmes nos relatam, né? Uma cidade onde há jogos, cassino, pecado, prostituição, bebida, vícios, droga, tudo isso nos vem à mente quando nós falamos em Las Vegas, né? Tem até uma frase, né? O que acontece em Vegas fica em Vegas, ou seja, lá você pode fazer tudo que ninguém conta nada, ninguém fala nada. Corinto era Las Vegas do primeiro século, era essa cidade que o apóstolo Paulo evangelizou. Quando ele chega nessa cidade, era uma cidade portuária que ficava no meio de um canal que ligava uma península chamada Península do Peloponeso à Grécia. Era o único caminho dessa quase ilha até o continente. Então Corinto era uma cidade muito próspera, muito rica e tinha muito dinheiro, e além disso ela era a sede do templo de uma deusa, a deusa Afrodite. A deusa é uma deusa relacionada aí ao erotismo e todas essas questões. Nesse templo tinham mais de 1000 prostitutas que ficavam por conta dos serviços dessa deusa. Então como que funcionava? Essas prostitutas eram vendidas, oferecidas pelos seus pais, pelos seus senhores a essa deusa e ficavam ali escravas sexuais desse templo. Os homens iam ali e pagavam os serviços ao templo, aos sacerdotes, para utilizarem daquelas prostitutas. Era um regime de escravidão sexual, né? E muitas pessoas, o coríntio, o cidadão dessa cidade, era notadamente trapaceiro, imoral, promíscuo. E quando eles se convertem, eles carregam muitas dessas coisas para o seio da igreja. Então, dada essa condição, a epístola de Paulo aos Coríntios não é a primeira, né? É a primeira bíblica. Tem uma anterior a essa que foi perdida, não sabemos do conteúdo. Paulo cita ela, mas nós não sabemos, ela se perdeu, né? Pela providência de Deus, Deus não permitiu que nós conhecêssemos ela. Paulo trata de diversas questões nessa carta. Paulo fala do divórcio, da imoralidade sexual, Paulo fala do novo casamento, Paulo fala do celibato, Paulo fala da viuvez, como que o viúvo, que a viúva se porta. Então, muitas questões relacionadas a isso. Paulo vai tratar também da questão de como os irmãos vão tratar quando houver brigas entre eles. Paulo fala, vocês são crianças, vocês são carnais, vocês ainda são carnais. Eu não pude dar alimento sólido, eu tive que dar leite a vocês. Que estava um irmão brigando com o outro e levando perante a justiça dos ímpios. Então, um irmão querendo dar prejuízo ao outro, né? Um irmão devendo o outro. Isso é antigo, irmão, na igreja, não é novo não, né? Nós, às vezes, escandalizamos com o número de cristãos que se comportam dessa maneira, são maus pagadores, são pessoas que se portam de maneira indecente. Isso é antigo na igreja, não começou no século XXI. Nós, quantas vezes não fomos assim? Paulo fala, muitos de vocês foram assim. Nós fomos também, irmão. Nós temos teto de vidro, não somos perfeitos. Mas Paulo fala, agora vocês mudem, porque vocês foram regenerados, comprados, santificados e lavados. Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios vai tratar muito disso. Paulo vai ser duro em alguns momentos para aquela igreja se converter. Tem um caso aqui, né, de um irmão, né, de um jovem que estava possuindo a própria madrasta. Então, olha só que escândalo. Então, Paulo vai tratar da questão da disciplina na igreja em muitos aspectos. Então, primeiro ponto, né, Paulo, quando ele chega em Corinto, ele vem da Grécia. E ele veio da Grécia, lá em Atenas, com muita sabedoria humana. Quando ele chega em Corinto, lá na Grécia, ele tentava argumentar contra os filósofos e, entre aspas, perdeu a discussão. Então, Paulo chega em Corinto desanimado e ele fala assim, olha, eu fui rejeitado pelos judeus e fui rejeitado pelos gregos. Os judeus querem sinais, os gregos querem sabedoria e Jesus, ele é o poder de Deus, mas ele é loucura para o judeu, escândalo para o judeu, loucura para o grego. Então, Paulo chega ali nem com discurso para o judeu, nem com filosofias, com argumentações, com teologia. Paulo chega ali, ele fala com a mensagem da cruz, só isso que Paulo prega.
E o capítulo 1 ele fala isso, né? Ele começa assim, agradecendo, saudando, exorta aquela igreja a ser uma, né? A unidade. Tinha uma facção, uns estavam com um pregador que serviu muito aquela igreja, Apolo, ou criaram um grupo ali meio que fechadinho, outro criou um grupo fiel a Paulo, outro a Pedro, outro dizia, não, nós somos fiéis só a Cristo, não interessa ensinamentos de homem. Então Paulo fala, parem com isso. Cristo morreu pela igreja, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Apolo. Parece muito com disputas que nós vemos hoje, né? Eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou isso, eu sou aquilo. Vamos parar com isso, né? E Paulo diz no capítulo 1 que pregou a mensagem da cruz. Capítulo 2, Paulo reforça de novo isso, que ele pregou somente a Jesus Cristo e demonstrou o Espírito com poder. Paulo fala da verdadeira sabedoria do Espírito Santo, que foi oculto aos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos, que nós não entendemos as coisas de Deus pela sabedoria humana, então a filosofia e a teologia nunca vão compreender o Senhor. Capítulo 3, Paulo vai falar das dissensões que nós, crentes, nós podemos receber, vamos receber galardões por aquilo que nós vamos fazer, né? Pelos nossos trabalhos, as nossas obras vão ser provadas e nós temos sabedoria de Deus, então nós somos capazes de julgar as coisas, nós não podemos demonstrar falta de espiritualidade, né, tratando dessas maneiras tão levianas as coisas mundanas. Paulo fala, se o seu comportamento contra outro irmão vai gerar escândalo, leva o prejuízo, larga para lá, né, entre aspas, né? E aí Paulo vai falar de alguns ensinamentos mais específicos e finaliza o capítulo 3 dessa maneira. Amém? Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, não deixe de acionar aí nas caixinhas de perguntas.